Olá, a paz do Senhor Jesus, todos vocês. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês e essa palavra falou muito ao meu coração e eu creio que também vai falar muito ao seu coração. Quero pedir desde já, não deixe de se inscrever no meu canal se você não é inscrito, compartilha essa mensagem, compartilha no grupo da família, porque isso é uma forma de evangelizar, né, outras pessoas. Bom, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês está no Salmo 31. Porém, eu não vou estar lendo todo o salmo, mas depois você pode estar lendo aí na sua casa. Mas esse salmo fala que o salmista se sente triste, se sente abatido, ele se sente desprezado pelas pessoas. E apesar de toda a dificuldade, apesar dele se sentir assim dessa maneira, ele confia em Deus. Ele confia que Deus está cuidando dele. Porém, ele passa por muitas pregações, por muitas provações, e isso faz ele se sentir um pouco abatido, porque afinal de contas, quando a gente passa por muitas lutas, quando a gente se sente angustiado, quando a gente se sente aflito, sabe, muitas vezes a gente acaba achando que Deus nos desamparou, que Deus se esqueceu de nós, porque às vezes a gente tem tanto aquela noção e aquele pensamento de que eu estou com Deus, né? Então eu não, como eu posso estar passando por essa luta? Como eu posso estar passando por essa provação? E às vezes a gente coloca assim: se eu estou passando por luta ou qualquer dificuldade que seja, eu não estou com Deus. Eu só estou com Deus se eu estiver bem. Se a minha vida financeira, se eu tiver com problema na família ou qualquer coisa que seja, isso é sinal da falta da presença de Deus na minha vida. E isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa de muito tempo. Porque as pessoas antigamente, elas achavam assim, que se uma pessoa nascia, uma criança nascia com enfermidade, elas acreditavam que era porque o pai, a mãe pecou e aquilo ali transferiu para aquela criança. Então eles acreditavam assim que se você tinha alguma doença, alguma enfermidade, você nascesse de alguma maneira, isso significava que Deus estava te punindo. Então, quando a gente olha para uma dificuldade, a gente imagina Deus está me punindo, Deus me abandonou e então Deus não quer mais nada comigo. Então a gente sempre liga o sofrimento com a falta de Deus na nossa vida. E o salmista, ele diz assim no versículo, a partir do versículo 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Então, o versículo que me chama a atenção, ele diz: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz quando clamei por teu socorro. É muito interessante que o salmista ele diz assim: na minha pressa, eu disse, eu estou excluído da presença de Deus. E quantas vezes nós, na nossa pressa, por causa do medo, nós já imaginamos assim: eu estou excluído da presença de Deus. Deus não quer mais nada comigo. Deus me abandonou, porque se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por essa situação. Se Deus estivesse comigo, a situação já tinha mudado. Aqui, o salmista, ele engrandece a Deus, porque ele sabe que a misericórdia de Deus está com ele. Ele sabe que Deus está cuidando dele, mas ele diz: na minha pressa, eu disse que o Senhor havia me excluído da sua presença, mas ele ouviu a minha voz, ele ouviu a minha súplica quando eu clamei por socorro. Então, às vezes você deixa de orar porque você imagina que o Senhor te abandonou e não vai mais ouvir a tua oração. Porque você imagina assim: se Deus estivesse comigo, eu não passaria por essa dificuldade. Mas isso muitas vezes impede você de abrir o seu coração diante de Deus e colocar a sua necessidade, de suplicar a Ele, de clamar a Ele por um fortalecimento, por uma mudança, porque você continua acreditando na sua pressa, na sua maneira de ver a situação que Deus te abandonou. Mas o salmista ele diz que ele foi apressado ao dizer que não estava, que a presença de Deus não estava mais na vida dele e que Deus havia o excluído da sua presença.
E ele continua no versículo 23 dizendo: Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Talvez hoje você está esperando no Senhor, está esperando no Senhor uma cura, está esperando no Senhor uma transformação, uma libertação. E talvez até o presente momento, na sua pressa, talvez até hoje você amanheceu pensando assim: poxa, hoje acho que o Senhor não está comigo, acho que o Senhor me abandonou, Deus não quer nada comigo. Talvez você, não sei que momento você está ouvindo essa palavra, mas talvez hoje é o dia que você está pensando isso. Mas o Senhor está dizendo: confia em mim, descansa em mim. Assim como a palavra diz, sede forte, revigore o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Se você está esperando no Senhor uma resposta, revigore-se. Como é que você vai se revigorar? É buscando, é você clamando ao Senhor, é orando, é lendo a palavra, buscando ter comunhão. Ele diz que nós devemos revigorar o nosso coração, e muitas vezes o nosso coração, a palavra diz que ele é enganoso. E muitas vezes, por causa do nosso sentimento, por causa de um sentimento, a gente acha que Deus não está conosco, mas não se engane com sentimentos. Porque como a palavra diz que o nosso coração ele é enganoso, muitas vezes nós começamos a sentir aquela coisa assim, aquela tristeza, muitas vezes aquele sentimento de abandono. E isso a gente começa a colocar na cabeça que Deus abandonou a gente. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele está muito mais presente, nos ajudando a passar pelas situações difíceis do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Então, se talvez você está desanimado por causa disso, a palavra de Deus te diz hoje: revigore-se. Revigore-se e confia no Senhor. Se você está esperando no Senhor, confia nele. Como tem uma palavra que eu gosto muito, que na versão NVI fala assim: pare de lutar, espera no Senhor. Então para de lutar com as suas forças, espera no Senhor, que o mais Ele fará. Deus vai cuidar de tudo, Deus está cuidando de tudo. Então não imagine que Deus te excluiu da presença dele, que Deus não quer mais saber de você. Não deixe que as mentiras do diabo impeçam de você ter uma comunhão com o Senhor devido às situações difíceis. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus venha falar ao seu coração através dessa palavra. Deixa seu comentário, porque ele é muito importante. Quando assim vocês deixam um comentário, eu vejo que a palavra de Deus está alcançando outras pessoas. E vejo assim que está tendo um efeito. E isso para mim é uma grande alegria. Além de tudo, quando você interage com o vídeo, o YouTube ele começa a mandar para mais pessoas. Então, me ajude para que essa palavra possa alcançar outras pessoas que se sentem desanimadas, se sentem aflitas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.